O tema do nosso vídeo de hoje é toda dor é importante. Hoje eu trouxe para vocês esse tema de dor porque é algo que nós recebemos diariamente nos nossos consultórios, nas nossas clínicas, né? E até quem faz atendimento home care, que lida com pessoas. Eu acredito que profissionais da saúde, né? Nós que lidamos com pessoas todos os dias, nós também lidamos com dor. Então eu trouxe esse tema para que a gente possa esmiuçar ele um pouco mais e elucidar para vocês qual é a importância do profissional da área da saúde com relação à dor dos nossos pacientes. Bom, primeiro ponto, eu quero que vocês fiquem muito atentas para que vocês não se acostumem com a dor, tá? Isso serve tanto para a sua dor como para a dor do seu paciente. Quando o paciente chega para fazer uma consulta com você, nós temos que entender que o nosso atendimento, ele é um atendimento integrativo, ele é um atendimento integral, aonde eu vou olhar o meu paciente em todos os âmbitos da vida dele, do lado emocional, o lado corporal, né, o lado espiritual também, por que não? Porque isso a gente já percebe em vários artigos científicos, inclusive, que quando a gente traz o lado espiritual do nosso paciente à tona, a gente consegue ter uma resposta muito melhor do nosso tratamento, né? Então vamos lá. Quando eu falo para você não se adaptar com a dor, é o seguinte. Vamos pensar que nós estamos com uma paciente que chegou para fazer um tratamento com vocês, para tratar de repente um melasma, para fazer um tratamento de marcas de acne ou mesmo tratamento de olheira. Independente do tratamento facial, pode ser também um tratamento corporal, tá? E quando eu falo para vocês não ficar adaptada com a dor, é o seguinte: toda paciente ela vai buscar o tratamento estético porque o lado externo está chamando a atenção no espelho, não é isso? O lado externo, quando ela olha no espelho, ela não está satisfeita com o que ela vê. Porém, o problema nunca está do lado de fora, o problema sempre está do lado de dentro. E é aí que nós não podemos excluir a dor do nosso paciente. E cabe a nós, profissionais da área da saúde, questionar, perguntar o porquê que essa paciente está passando por esse problema. O que causou determinada situação? O que causou essa olheira? Será que a olheira dessa paciente é por uma questão de saúde? Essa paciente tem sinusite? Será que essa olheira é causada por problemas emocionais? Depressão, ansiedade, não dorme direito? Será que essa olheira é causada, por exemplo, por uma má circulação? Essa paciente trabalha à noite? O que essa paciente já passou na vida, né? Porque a história pregressa do nosso paciente faz toda a diferença para que a gente consiga aí linkar um tratamento adequado para ela. Então isso é muito importante, não desmereça a dor do paciente. E às vezes a gente olha como profissional, a gente já está até acostumado, geralmente profissionais que trabalham nos hospitais já estão mais acostumados com a dor, vamos dizer assim, porque lidam com morte, lidam com dor mais profunda, então isso acaba virando uma rotina. E eu quero falar para você que é enfermeira, que trabalha em hospital, que está tentando mudar, né, migrar de área, ou médicos mesmo, não pare de sentir a dor do seu paciente. Isso é o que vai te diferenciar dos outros profissionais da área da saúde. O mundo está precisando de carinho, o mundo está precisando de acolhimento, o mundo está precisando de amor, de empatia, né? São com essas estratégias que nós conseguimos fazer com que o paciente se sinta acolhido, se sinta amado e entregue para a gente tudo que a gente precisa dele. E quando eu digo na entrega desse paciente, é ele ter a confiança de falar para a gente o que está acontecendo na vida pessoal deles, porque senão a gente não vai conseguir tratar, a gente não vai conseguir entrar no âmbito emocional da vida desse paciente, e aí o meu tratamento vai ficar um tratamento paliativo.
né? Aonde eu vou ficar enxugando o gelo, porque o nosso tratamento, ele é um tratamento de fora para dentro. Só que eu preciso que essa paciente esteja limpa, organizada de dentro para fora, para que quando eu fizer um tratamento, eu consiga entregar resultados satisfatórios para essa paciente. Consegue entender isso? E eu quero que vocês tomem um outro cuidado. Tome muito cuidado, porque os pacientes, eles usam o tratamento estético, geralmente, como uma forma de fuga da dor que eles estão sentindo naquele momento. O que eu tô querendo dizer com isso? O paciente, às vezes, ele tá passando por problemas em casa, com relacionamento, com casamento, com filhos, com trabalho. E aí, simplesmente ela fala assim, eu vou fazer um tratamento estético, eu estou precisando, eu mereço. Mas lembra, nós somos profissionais da área da saúde. E tudo que eu vou fazer na minha paciente, independente do que for, seja uma limpeza de pele, peeling químico, microagulhamento, tudo envolve a saúde do meu paciente. Se o meu paciente não estiver, não entender o que está acontecendo, o que eu vou fazer, esse tratamento pode dar errado. Então, cuidado com as fugas que os pacientes geram, né? E depositam isso nas nossas costas. Isso é um ponto muito importante para você que é profissional da área da saúde ficar atenta, tá bom? E aí, os pacientes, eles querem maquiar, né? Um problema, muitas vezes, emocional, um problema espiritual, aonde eles não conseguem, procuram no mundo encontrar o que só Deus pode trazer para eles, né? Eu escutei essa semana um podcast que falava assim, que todos nós, todas as pessoas tem um vazio dentro da gente e que esse vazio, esse buraco dentro da gente só pode ser preenchido por Deus. Ele é o tamanho exato de Deus. E muitas pessoas não conhecem, não sabem quem é Deus. E cabe a nós, profissionais da área da saúde, cristã, preencher esse espaço com quem realmente merece esse preenchimento, né? Então, cabe aqui também você ficar atenta ao lado espiritual da tua paciente para que você tenha essa empatia. E eu não tô falando, mais uma vez, de religião, tá? Eu estou falando de cristianismo. É totalmente diferente, tá bom? Não se esqueça que nós somos trino, corpo, alma e mente. E nós temos que trabalhar com os nossos pacientes de forma integral para que eles tenham essa satisfação, para que a gente consiga alinhar as expectativas dos nossos pacientes. De nada adianta um paciente chegar para mim para fazer um microagulhamento, para fazer um peeling químico, né? E eu falar para ele, tá bom, nós vamos fazer. E eu tratei o lado emocional, eu tratei a parte nutricional desse paciente. Como é que estão as vitaminas? Como é que estão os minerais desse paciente? Será que realmente ele está na melhor fase para fazer um peeling químico? Né? Porque a gente sabe que o peeling químico ele vai produzir novas células de colágeno e elastina. Será que esse paciente está com a vitamina B12, por exemplo, nos níveis ideais para que esse colágeno produza de forma adequada? Será que esse paciente está fazendo a ingestão de água adequada diariamente para que essa proteína de colágeno seja produzida de forma adequada? E aí sim a gente vai ter um resultado adequado para os nossos tratamentos estéticos, por exemplo? Então é algo para se pensar. Vamos pensar, e aqui eu tô falando para todos os profissionais da área da saúde, os médicos. Será que realmente todos os profissionais médicos sabem lidar com níveis ideais dos exames dos laboratórios? Ou será que eles olham, né? Vocês olham, profissionais médicos, vocês olham aqueles exames
e bate o olho e fala, tá tudo dentro da normalidade. Eu vou dar um exemplo meu para vocês, né? É muito mais fácil quando a gente fala da gente. A minha vida inteira eu tive problema com anemia. E sempre minha mãe me levou nos médicos, os médicos sempre me passavam suplementação via oral para tomar. O meu intestino sempre foi muito ruim mesmo. E isso só acabava piorando, e aí eu parava de tomar os medicamentos, a suplementação de ferro que eu precisava tomar. Só que o médico nunca me pediu a dosagem de ferritina. E por incrível que pareça, a referência da ferritina é de 10 a 240, tá? O ideal para as mulheres é que esteja ali no mínimo 80, de 80 a 120. Sabe quanto que está a minha ferritina hoje? 11. E os médicos tradicionais, né, vamos dizer assim, eles olham para os valores de referência e falam, está tudo certo, porque o valor de referência diz que de 10 a 240 o paciente está saudável, quando na verdade nós estamos doentes. Eu estou doente porque nenhum médico até hoje teve o olhar de parar e olhar os meus sintomas, de parar e perguntar da minha história pregressa, sabe? Mas graças a Deus, Deus tem sido muito generoso, muito misericordioso. Eu encontrei profissionais agora incríveis, integrativos, sabe? Médicos que querem realmente que o paciente fique bem. E tem sido assim algo extraordinário. Então eu tô conseguindo associar muitas coisas. Como que eu trabalho? Como que eu vou dar o meu máximo se dentro do meu corpo não está funcionando da maneira correta? E isso era uma dor que eu trazia para os médicos e eles não se atentavam, porque estavam bitolados com exames de referência, laboratório. Quando aqueles valores de referência, isso serve para todos os profissionais da área da saúde. Não interessa se você é esteticista, se você é médico, se você é fisioterapeuta, nutricionista, não interessa. Cabe a você ter o conhecimento que o seu paciente precisa. Se você não tem o gabarito, né? Se não tá na sua ossada, por exemplo, não está na minha ossada para escrever medicamento para os meus pacientes, eu sendo fisioterapeuta, mas eu tenho que ter o conhecimento de saber indicar esses pacientes para um colega médico, para um profissional que vai saber lidar com esses pacientes da melhor maneira. O conhecimento é para todos e nós que trabalhamos na área da saúde temos a obrigação de conhecer sobre tudo que é voltado para a área da saúde. Eu tenho que ter o mínimo de conhecimento na área da psicologia, eu tenho que ter o mínimo de conhecimento na área da medicina, eu tenho que ter o mínimo de conhecimento na área da fisioterapia, que é a reabilitação, né? Então, é nossa obrigação, porque o nosso paciente precisa. O meu paciente não é uma acne. O meu paciente não é uma gordura localizada. O meu paciente é um ser humano que precisa de cuidado integral. Eu preciso cuidar do corpo, da alma e do espiritual desse paciente. Sabe, não deixe isso passar batido, não deixe que a dor que esse paciente está te trazendo seja algo que você também não vai dar atenção. Os pacientes estão cansados de profissionais que não estão se importando com a saúde deles. Profissional que sabe o básico não precisa nem atender paciente. Os pacientes têm o Google, né? Que vai dar todas as informações que ele precisa. Para que ele precisa de um profissional que está falando a mesma coisa que está no Google? Se você não tiver um diferencial hoje em dia, você vai ficar para trás. E o diferencial não é copiar o profissional do lado. O seu diferencial não é você olhar o que os outros estão fazendo e fazer a mesma coisa. O seu diferencial é entender quem você é. Quais são as suas dores? Porque eu também não estou aqui também só para falar da dor dos nossos pacientes. Eu estou aqui para falar da sua dor como profissional. Você tem olhado para você? Você tem se cuidado?
Você tem entendido quem é você? Quais são os seus problemas? O que dói em você hoje? Já parou para pensar isso? Como é que você cuida do outro se você não está nem se cuidando? E quando você começa esse processo de autoanálise, esse processo de autocuidado, de identificar a sua própria dor, você vai ver que tem muita coisa que precisa ser mudada. Você vai ver que tem muitas coisas que Deus começa a transformar. Basta que você permita essa transformação na sua vida, sabe? E você sendo transformada, você consegue transformar outras pessoas. Isso é um testemunho meu. Isso é algo que acontece diariamente na minha vida. Tudo que acontece, parece que Deus manda exatamente uma paciente para que eu ministre algo para elas, para que aquilo dali fique fixo na minha cabeça, de que eu passo por dificuldades, as minhas pacientes passam por dificuldades e eu preciso ter essa empatia para conseguir ajudar o outro também, tá bom? E aí, cabe aqui você a pensar, será que realmente o melhor tratamento, um tratamento invasivo, hoje em dia tá tão na moda, né, a gente fazer os tratamentos, os preenchimentos, os fios de sustentação, a harmonização facial, tá muito na moda, todo mundo quer fazer, todo mundo quer ficar bonito, e isso é incrível. Eu trabalho hoje com profissionais que fazem esse serviço e eu acho que precisa ser feito mesmo. Porém, quando o paciente chega nas nossas mãos com muitos problemas emocionais envolvidos, com muitas questões totalmente desorganizado na parte emocional, na parte nutricional, no lado emocional, será que realmente um tratamento invasivo é a melhor opção inicialmente? Então aqui fica uma interrogação para você se fazer, tá? Eu te daria o seguinte conselho: faça algo simples. Organize a sua paciente, eduque essa paciente e aí sim você vai conseguir ir introduzindo outros tratamentos a longo prazo, porque daí você consegue tratar ela de dentro para fora e o seu resultado vai ser extraordinário depois. E essa paciente nunca mais vai largar da sua mão, porque ela sabe que você não está preocupada com o dinheiro dela somente. Você está preocupada com a saúde dessa paciente. Você está preocupada com a dor dessa paciente. Então não esqueça, tá? Toda dor importa. Toda dor precisa ser vista. Eu postei um vídeo no meu feed lá no Instagram e que fala por que as dores acontecem, por que as pessoas têm doença, da onde vêm as doenças. São dores na alma, são dores emocionais, são problemas que as pessoas se calam e que não sabem verbalizar e que ninguém quer escutar. A gente tá tão focado no nosso ego, no nosso interior, que a gente não para escutar o que o outro está falando. O celular é mais importante, né? A minha dor é maior do que a do outro sempre. Quando na verdade, quando a gente para olhar a dor do nosso paciente, para olhar a dor da pessoa que está na nossa frente, a gente se autocura. Foi feita uma pesquisa com alguns pacientes que estavam com depressão. Então, os profissionais pegaram uma quantidade de pacientes com depressão e uma outra quantidade de pacientes que também tinham depressão, mas que não foi feito nenhum tratamento. Era um grupo controle, né? Então, tinha um grupo que eles pegaram para fazer o teste, para fazer o teste de científico mesmo. E o outro grupo era apenas um grupo controle, para que eles pudessem comparar um grupo com o outro. E o que eles fizeram? Pegaram o primeiro grupo e levaram para fazer trabalhos voluntários em creche, asilos, hospitais. E esse grupo controle não foi feito nada, eles continuaram com o medicamento normal que estavam tomando normalmente. E o que eles perceberam no final do trabalho científico? Que
Praticamente 100% dos pacientes que foram levados a ajudar outras pessoas e perceber a dor do outro, eles se curaram da depressão. Já o grupo controle, que estavam só voltados para sua própria dor, estavam com medicamentos, estavam fazendo todo o tratamento bonitinho, mas eles não conseguiram sair de dentro deles mesmo, não conseguiram olhar além do horizonte e perceber que o outro também tem dor e que eu, mesmo com dor, consigo ajudar outras pessoas. Então, esse paciente controle continuou com depressão, enquanto o outro se curou da depressão sem uso de medicamento. Isso é fantástico quando você para e olha para o outro. Então, se você é profissional da área da saúde, você tem as suas dores, eu sei que você tem, porque todos nós temos as nossas dores, temos as nossas questões, nós somos parte do meio em que vivemos, né? Então, cuida do outro com carinho. Faça uma saúde humanizada de verdade. Olhe para os seus pacientes com amor, com carinho, com vontade de verdade de atender, de restaurar, de salvar vidas, que você vai ver que a sua vida vai começar a se transformar também de uma maneira indescritível. Bom, meus amores, o que eu tinha para falar com vocês hoje sobre dor é muito extenso, né? Esse assunto, nós vamos voltar várias vezes a falar sobre esse assunto, mas hoje foi realmente para dar uma pincelada na sua importância como profissional da área da saúde, na importância que você tem para a humanidade. Eu tenho certeza que se você souber fazer uma estética humanizada de verdade, você nunca mais vai precisar ficar correndo atrás de paciente. Os pacientes vão correr atrás de você. Pode acreditar em mim, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E o que você precisar, deixa nos comentários que eu vou fazer questão de responder cada um. Um grande beijo, fique com Deus e até mais.